Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligadinha aqui na segunda edição do nosso Plantão Glorioso. Bom, vocês viram aí na nossa capa, né, que o líder do campeonato tropeçou mais uma vez. Olha que sina do Curitiba, que momento passa o Curitiba, meus amigos. Por isso que esse negócio de matemática a gente tem que apreciar com muita moderação. Aprecie Tristão Garcia com moderação. 90 e poucos % aí de chance de subir. Mas o Curitiba parece que parou, né? Parou de pontuar. Perdeu hoje de novo pro Vasco, que ainda tá longe, né, das suas pretensões. O Avaí ainda joga. Se o Avaí ganhar, piora um pouquinho a situação, né? Mas o Botafogo vê a liderança com um pouquinho mais de gosto, né? A gente não vê tão longe, já esteve longe do Botafogo. Mas o futebol que o Curitiba vem apresentando nos últimos 5 jogos é disparado aí o pior, principalmente em termos de resultado, dos 5 primeiros colocados. Complicada a situação do Coxa. O Coxa pega o Sampaio Corrêa agora dentro do Couto Pereira, mas já tropeçou no Couto Pereira à beça, né? Então a diferença entre Botafogo e Curitiba fica de 2 pontinhos. E o Botafogo jogando com o Brusque vencendo e o Curitiba tropeçando, o Fogão assume a liderança do campeonato. Agora, muita calma nessa hora porque 9 horas da noite jogam Confiança e Avaí, lá no Batistão, e a gente vai estar aqui torcendo pro Confiança tirar uns pontos do Avaí, né? Porque o Avaí também pode se tornar líder do campeonato. O Avaí vencendo o Confiança, ele fica a 1 ponto do Curitiba, né? Ele passa o Botafogo, assume a vice-liderança e aí vai jogar também na rodada que vem dentro de casa, podendo ser líder da Série B. Então veja como a coisa ali estava praticamente decidida, né, em questão de taça, volta a ficar aberta. Desde Goiás até o Botafogo, Goiás, Avaí e Botafogo estão nessa luta totalmente aberta por título, não só pelo acesso, mas pelo título da Série B, visto que o Curitiba tem dado muito mole. Hoje tomou mais uma pancada, perdeu aí para o Vasco em São Januário, 2-1. Ressaltar aqui algumas situações importantes para o Botafogo, né? O Botafogo precisa ser mais enérgico. Eu sei que a gente está lá em cima, eu sei que talvez ninguém queira se estressar, né, com a CBF, mas o escândalo que o Vasco deu na CBF, veja que todo jogo, não é que o Vasco é beneficiado, não é nada disso, não estou falando isso, né? Mas é que desde que o Vasco deu piti na CBF, só árbitro que apita Série A, apita jogo do Vasco, enquanto o Botafogo é um monte de Zé Mané. Zé Mané de federação que ninguém conhece, Zé Mané de federação que tem time envolvido na luta por acesso. No jogo do Vasco, não. É só árbitro que apita Série A. Então são árbitros ruins, mas um pouquinho mais qualificados, né? Péssimos do mesmo jeito, só que um pouquinho mais qualificados e com o deles na reta, né? Então, o Botafogo não, é árbitro de Série B, Série C, Série D. Então, assim, é muito Instagram, muito Twitter e pouca reclamação. Acho que o Botafogo precisa, mesmo estando na vice-liderança, tornando-se líder, precisa se fazer presente, sim, nesse sentido. O árbitro do Botafogo e Cruzeiro, não vou dizer que prejudicou o Botafogo e tal, mas árbitro fraco, né? O tal do Serafim, parava jogo toda hora, horroroso, atrapalhou as duas equipes, né? Enfim, é uma dica, né? Menos rede social e mais reclamação tete a tete, encher o saco, alugar 3 horas, porque senão fica isso aí. Quem vai apitar Botafogo e Brusque? Tô querendo que saia logo esse trio de arbitragem pra gente poder comentar aqui, né? Enfim, outra coisa importante, galera, agora vou falar de coisa boa, né? Além da derrota do Curitiba, outra coisa boa é que o Botafogo hoje treinou e uma das formações foi interessante, com o Rafael de titular. Rafael começou na lateral e depois terminou o treinamento como segundo volante, tá? Rafael já tinha se destacado bastante no último treinamento, antes da partida contra o Cruzeiro, ele ficou no Rio de Janeiro. Hoje o Botafogo treinou com a mesma escalação que vem colocando aí nas últimas partidas, com essa alteração. Rafael jogou no lugar do Jonathan Lemos, vê-se que o Anderson Moreira está fazendo esse rodízio na lateral, né?
Então, o Douglas Borges, Jonathan Lemos, jogou o Rafael, e depois o Rafael foi deslocado ali para segundo volante, já que o Pedro Castro também não fez uma grande partida, estava voltando de contusão, percebemos o Pedro Castro com o pé no freio, né? E o Oyama não vem de boas partidas já há um tempo aí no Botafogo, né? Há pelo menos umas 2 rodadas. Então é uma alternativa interessante. O Ronald, em um momento do treino, também se destacou. É importante ressaltar isso. O Botafogo nessa reta final, quem diria, meus amigos, vê como as coisas estão conspirando a nosso favor. Não tem ninguém no departamento médico, tá todo mundo à disposição. Então o Anderson Moreira tá quebrando a cabeça no bom sentido para poder escalar uma equipe com mais qualidade técnica, para poder não ter trabalho nessa vitória de quarta-feira, que se Deus quiser vai vir contra o Brusque, tá certo? Então, amanhã a gente traz aí algumas notícias, Rafael de repente titular, Gatito Fernandes, será que começa essa partida? Gatito Fernandes será relacionado, mas começa a partida, começa no banco, a minha intuição diz que vai ser relacionado, mas não começa jogando não. O problema é que o Diego Loureiro parece que recuperou a titularidade, o Douglas Borges, não que não tenha prestígio, né? A torcida encheu o saco, as mídias independentes também. Ele jogou bem contra o CRB. É importante que os 2 goleiros estejam bem, ninguém fica secando goleiro nenhum aqui não, né? Mas que quem retorne para o gol nessas rodadas finais seja ele, Gatito Fernandes. Treinou bem, a questão agora é recuperar confiança, porque depois de tanto tempo machucado, a confiança às vezes fica abalada numa queda, num pulo, numa defesa, enfim. Então, torcer pro Gatito recuperar essa confiança, porque a técnica apurada ele tem mais do que os 2 juntos, né? Então é isso, meus amigos. Desejo um grande domingo para todos vocês, um bom fim de semana. Saudações alvinegras. Fui.